Olá, muito bem-vindo ao nosso tempo de mentoria. Queremos conversar hoje sobre elementos essenciais para o discipulado e também nas relações de mentoria. Um dos elementos é a palavra, o outro a vulnerabilidade e o terceiro elemento a responsabilidade mútua. Vamos conversar já. Sou Elaine Schiller, missionária CEPAL e coordeno os o Ministério Mulheres Mentoras e junto com Daniel Vargas, o Ministério Homens Mentores. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pois bem, vamos olhar hoje mais de perto o elemento essencial do discipulado e mentoria, que é a palavra de Deus. Mas quero mencionar rapidamente os outros dois que eu já citei. Um dos elementos essenciais para um relacionamento de discipulado e mentoria é a transparência, a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é ir além da transparência. Nós precisamos de ambientes de graça onde podemos falar de nós, trazer nossas dores, trazer nossas angústias. Mas precisamos ir além do falar. Nós precisamos nos comprometer com os processos de mudança que essas demandas, assuntos que estamos trazendo estão requerendo de nós. Para isso, então, é importante que eu me coloque não só num ambiente de transparência, mas eu me coloque num ambiente de vulnerabilidade, ou seja, me coloque vulnerável, em submissão, em amor a outra pessoa, disposta a obedecer, disposta a aprender de outra pessoa. E isso vai além da transparência, vai além de eu só falar sobre mim. Me convida a avançar num processo de crescimento intencional. Para isso, nós precisamos de um ambiente de acolhimento, um ambiente de graça. Outro elemento essencial que queremos conversar é o elemento da responsabilidade mútua, tanto no discipulado como na mentoria. É importante estar claro que é minha responsabilidade, o que é responsabilidade do discipulador ou mentor, ou quando é um discipulado mútuo, mentoria mútua, a responsabilidade de ambas as partes. Então é importante que num processo, primeiro eu esteja consciente de que discipulando ou mentoreando alguém, eu não posso fazer por essa pessoa mais do que ela faz por ela mesma. Precisamos ser uma relação de ferro que afia o ferro, Provérbios 27. Tanto a outra pessoa quanto eu ela precisa e eu preciso estar comprometido com o meu processo. Quando eu me responsabilizo mais pelo outro do que ele por ele mesmo, eu entro num movimento de salvar a outra pessoa e não mais cuidar. E isso vai colocando a outra pessoa num lugar onde ela mesma não se compromete com o seu processo e não vai gerar crescimento. Então, ninguém muda ninguém. É preciso ter a convicção de que meu processo de crescimento é meu. Na relação de discipulado, posso ter o encorajamento, posso ter perspectivas, posso ter o ensino, posso ter o confronto em amor, mas em última instância, sou eu quem precisa se comprometer com o meu processo de crescimento. Então, falamos de dois elementos essenciais, rapidamente, vamos aprofundá-los em outras conversas em nosso tempo de mentoria aqui, que é o elemento essencial da vulnerabilidade, precedida por a transparência, mas não só ficando na transparência, como Paulo diz em 1 Coríntios 3, tirando nossas máscaras para que as pessoas possam ir vendo quem somos e vivendo esse processo de glória em glória. E 1 Coríntios 4, que as pessoas percebam que nós somos vaso de barro, mas no nosso processo de transformação, as pessoas vão vendo que há um tesouro em nossa vida. E que lindo esse processo. Segundo elemento essencial, vimos rapidamente, que é o elemento da responsabilidade mútua. Que precisamos de pessoas que plantam e regam em nossa vida, para que experimentemos o crescimento de Deus. Então, as pessoas plantam e regam, mas eu preciso me responsabilizar pelo meu processo e caminhar em obediência. Se eu não aplicar aquela verdade da palavra de Deus em minha vida, o crescimento não vai acontecer. Então, queremos hoje dedicar um pouco mais de tempo conversando sobre o elemento essencial da palavra de Deus em nossa vida. E para isso eu quero convidar que você acompanhe a leitura de Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, já muito bem conhecido com certeza, esse texto bíblico, que diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus.
Jesus estava ali ministrando para a multidão. Anterior a isso, Jesus já tem várias curas, vários milagres, cura inclusive a sogra do Pedro. Então agora a multidão, sabendo de todos esses eventos que cercam Jesus, então ela está querendo ouvir mais. Como a multidão o está cercando, diz o versículo 2 de Lucas 5, então Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então agora Jesus escolhe um dos barcos. Ele viu os barcos que estavam, tinham mais barcos. Jesus escolhe o de Simão e ele senta. Posição de sentar é a posição de um mestre que ensina. Então essa era a relação ainda, percebe-se, da multidão, dos discípulos ali, desses que estão cercando Jesus. É o mestre que ensina. Mas depois disso, então, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Jesus convida esses aqui, Simão, e levem o barco com quem estava com ele, Tiago, João, André, saem, vão para o fundo. Então Jesus os convida para se distanciar da multidão. Aqui vem a primeira palavra de Jesus, que eles vão para o fundo e ali então vão lançar as redes. E Jesus disse assim, em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E fazendo isso, indo para o fundo do lago, mais para o meio, e aí então lançando as redes, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo... Então, Jesus os convida para uma experiência única com ele. Longe da multidão ali, com eles, essa experiência. E Pedro está dizendo, eu já fiz isso. A rede era a mesma, o barco era o mesmo, o conhecimento de Pedro era fantástico. Pedro tinha experiência como pescador. E agora Jesus diz a ele, pode fazer de novo, vai dar certo. Joga as redes que os peixes estão aí. E Pedro diz, minha experiência diz o contrário, mas a tua palavra está dizendo para fazer e eu vou obedecer. Mas até então, para Pedro, ele chama Jesus de mestre. E aqui então Pedro diz no versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, agora, Pedro já chama Jesus de Senhor e Kyrios, ele é o Senhor, ele não é mais só o mestre. E essa perspectiva de Pedro ter uma experiência com Jesus ali, da soberania de Jesus, do poder de Jesus, de quem Jesus é, o poder da palavra de Jesus que o diz, lança as redes, traz nele um temor, tanto que Jesus diz então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, e arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. A palavra de Jesus nesse contexto desse milagre aqui da pesca, eu quero conversar um pouco mais. A rede era a mesma, o lago era o mesmo, mas ao diferencial da palavra de Jesus que ordena, vai, pode pescar, pode lançar as redes. E é nessa perspectiva, então, que o contexto é o mesmo, mas há algo novo, há algo sobrenatural acontecendo. Há algo que vai além das estratégias naturais, além das iniciativas possíveis do natural, do contexto do Pedro, da sabedoria do Pedro de pescar, da técnica de pescar, de todo o conhecimento que ele tinha. Há algo sobrenatural acontecendo que vai além desse natural. E isso acontece porque há junto a palavra de Jesus ali. Então, da mesma forma que Jesus diz que a partir da minha palavra você vai e tem peixes,
Agora Jesus diz, a partir da minha palavra eu estou dizendo, você vai pescar homens. E a partir dali Jesus diz, de agora em diante vocês serão pescadores de gente. E aí vem o convite para segui-lo. É nessa perspectiva que o pescar gente, pescar pessoas vivas, estar nesse movimento de evangelizar e discipular, se faz no pressuposto da palavra e da autoridade do nome de Jesus. Tanto que em Mateus 28, Jesus diz, em Mateus 28, 19, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a palavra diz que não há outro nome debaixo do céu que tenha autoridade que tenha o nome de Jesus. A mesma Paulo também diz que debaixo, Efésios capítulo 1, debaixo dos pés de Jesus, Deus colocou tudo debaixo dos pés dele. Não há nada que tenha mais autoridade do que Jesus. E abaixo de Jesus, quem tem autoridade, diz Efésios 1, é a igreja de Jesus, porque ela recebe essa autoridade de Jesus. Toda autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos. E é nessa perspectiva de ir e fazer discípulos que nós o fazemos, porque a palavra há uma ordem de Jesus. E essa ordem de Jesus garante o sobrenatural. Muitas vezes em nossos movimentos nós confiamos muito mais nas estratégias do que na ordem, na palavra, na autoridade que está ali, que nos ordena a ir. E ao mesmo tempo nessa palavra, nesse verbo vivo, a palavra viva de Jesus. Que quando abrimos a palavra com as pessoas no discipulado, essa palavra é viva, eficaz e ela não volta vazia. É confiar nessa palavra, é lançar as redes e saber que vem fruto, que as pessoas vão frutificar, suas vidas vão ser transformadas, porque há poder nessa palavra. Ela é poder para a salvação de todo aquele que nela crê. Então, a centralidade do discipulado precisa ser a palavra. Quando Jesus pergunta para os discípulos, para onde vocês também vão me deixar? Pedro diz, para onde nós iremos? Só tu, Jesus, tem palavras de vida eterna. Então o discipulado precisa ser em torno da palavra de Deus. Os relacionamentos discipulados precisam ser centrados na palavra de Deus. Porque esta palavra é a palavra que diz, pode lançar as redes. É palavra com autoridade, é palavra que leva aquele relacionamento de discipulado ir além do natural, onde as pessoas podem experimentar o que 1 Coríntios 3 diz, o crescimento que vem de Deus. A nós cabe plantar e regar, mas o plantar e regar, os odres, as estratégias não são suficientes. Nós precisamos dessa autoridade da palavra, nós precisamos que as pessoas sejam confrontadas com a verdade. E que esse confronto com a verdade, diz a palavra de Deus, precisa ser em amor. Amor é relacionamento de confiança que permite esse confronto em amor, que permite dar feedback para as pessoas. Esse amor que permite as pessoas se submeterem em amor num relacionamento conosco, querendo aprender, querendo obedecer, mas não a mim, obedecer ao que a palavra está trazendo. Então essa palavra precisa ser vivificada pelo Espírito Santo na vida de cada pessoa que está num relacionamento de discipulado. Então o processo de discipulado é a pessoa se aproximar mais de Jesus, conhecê-lo também por meio da palavra, e se encontrar com a pessoa de Jesus quando ela lê a palavra. E então esse poder vivo vai trazendo para ela esses milagres, esse sobrenatural, esse crescimento que vem de Deus. E se é um crescimento que vem de Deus, ele é divino, ele é sobrenatural. Ele vai além de um processo humano. Nós temos muitos processos da ciência, da psicologia que nos trazem cura, processos de ensino que a pedagogia nos ensina. Mas Deus está falando em 1 Coríntios 3 de um crescimento que vem de Deus, um crescimento divino que nos leva à estatura de Cristo. Precisamos de pessoas que plantam e regam, mas pessoas que plantam e regam num relacionamento discipulado, sabendo quem é Jesus, o poder de Jesus e o poder da palavra que faz nova todas as coisas. O poder da palavra que traz a existência, como em Gênesis, quando havia coisas que já estavam criadas, mas que precisavam ser reorganizadas, e haviam coisas que não existiam ainda e precisavam ser trazidas à existência. E a palavra de Deus diz assim, Deus diz com sua palavra, haja luz. Deus disse, haja luz. E houve luz.
Então é esta palavra de poder, essa palavra. E quando Jesus diz que não se confiava aos homens, porque ele sabia de quem nós somos, seres humanos, e a limitação do pecado em nós. Mas Jesus não desistia, porque ele sabe do poder do Pai de atuar. Por isso ele veio e morreu na cruz, porque agora o mesmo poder que atuou em Jesus, trazendo ele da morte, é o mesmo poder que atua em nós, nos levando à estatura de Cristo. É o mesmo poder que nos resgata do império das trevas e nos coloca num processo de crescimento intencional. E a palavra nos traz essa referência. O que Deus tem para mim? A palavra é essa referência, ao mesmo tempo que ela é referência, ela é o poder de Deus. E em João 15, Jesus diz que nós devemos permanecer nele. E permanecer, as palavras dele devem permanecer em nossa vida. Então, a importância da palavra de Deus nos relacionamentos de discipulado. E a importância de levarmos as pessoas numa caminhada onde elas encontram a pessoa de Jesus ao ler a palavra. Num encontro vivo, um poder, e experimentam o poder transformador desta palavra em sua vida. Não só uma informação, mas transformação. Então, nós podemos ter encontros lindos, onde nos sentimos amados, onde nos ouvem, encontros onde pessoas nos ajudam de forma fantástica. Mas todo encontro de discipulado precisa ser um encontro que vai além do natural. Além desse encontro de estar junto, de nos sentirmos amados, encorajados, ele precisa ser um encontro onde há algo de encontro divino. A palavra de Deus sendo trazida e um encontro com Jesus por meio desta palavra, com a pessoa de Jesus, como Kyrios, como Senhor. E neste encontro, o que precisa gerar em nós é temor, quebrantamento. Ai de mim que sou impuro de lábios, Isaías 6. E este quebrantamento nos faz querer estar diante dessa soberania de Jesus, mas nos faz querer viver um processo de deixar para trás o que precisa ser deixado. Hebreus nos diz que devemos prosseguir para o alvo. Tirar, não só confessar pecados, mas também aquilo que nos embaraça de prosseguir para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. E esse é o processo de discipulado. Paulo diz em Filipenses 3, 15 e seguintes, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. E esse é o processo de negar-se a si mesmo, de tomar diariamente a sua cruz e de morrer experimentando, recebendo a vida, experimentando receber de Jesus a vida. Que lindo quando podemos viver um processo de discipulado centrado na palavra. Com certeza, há sempre algo novo que Deus quer trabalhar em minha vida. E eu posso agora olhar para a pessoa que caminha no processo de discipulado e me perguntar: o que Deus está trabalhando na vida dela? É como Deus me chama a me juntar a ela, a juntar a ele no processo que Deus está levando essa pessoa a viver. E aí eu posso ser parceira de Deus, também caminhando com a palavra, levando essa pessoa a ter intimidade com Deus por meio da palavra, encontrando a pessoa de Cristo, e que essa palavra, na leitura da palavra, e que essa palavra seja vivificada em sua vida. Então, nos relacionamentos de discipulado, um dos elementos essenciais é a palavra de Deus. Mas essa palavra precisa ser lida a partir da perspectiva de Jesus, que veio nos revelar o Pai. E quero olhar com você ainda uma segunda perspectiva, que é a perspectiva da vida de Maria. Maria tem um evento sobrenatural quando o anjo em Lucas aparece para ela, Lucas 1, e diz: você vai ser mãe do Salvador, de forma sobrenatural, vai ficar grávida. E que evento maravilhoso! E Maria logo diz: eis aqui sua serva, diz que ela é muito agraciada, favorecida.
Logo depois que ela ouve isso do anjo, Maria vai lá e tem com Isabel um tempo, e Isabel reafirma para ela o que ela ouviu do anjo. Bendita é tu, porque creu que isso que te foi dito vai acontecer. Então, de novo, Maria ouve. Aí Maria e José vão a Belém e lá nasce Jesus e os anjos vêm visitar. Quando os anjos vêm visitar, de novo eles têm um relato fantástico, que milhares de anjos no céu cantam. Glória a Deus nas alturas. Paz entre os homens a quem Ele quer bem. E tudo aquilo Maria ouve e diz que ela guarda e medita em seu coração. E nesse processo vai caminhando o ministério de Jesus em Caná da Galileia, o milagre ali da multiplicação do vinho, da água em vinho, aparece Maria, parece que constrangendo Jesus a esse milagre. Aparece Maria mais tarde, quando Jesus está cercado pela multidão e os discípulos nem conseguem comer, e ela vai dizer, ele perdeu a cabeça, vai com os outros irmãos de Jesus lá, e diz, sua mãe e teus irmãos estão aqui, e Jesus diz palavras duras, ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Com isso, se ausenta e não tem nada registrado nos evangelhos, e Maria volta de novo lá aos pés da cruz a aparecer. E lá aos pés da cruz, quando ela vê, imagina como pode ser uma retrospectiva na mente de Maria. Desde Lucas 1, o anjo gloriosamente anunciando, e agora ela vê que seu filho Jesus está ali na cruz, crucificado. E Jesus agora diz para ela que João está ao seu lado, aí está seu filho, e para João diz, aí está sua mãe. Então agora de novo Jesus olhando para ela, coloca ela no contexto de uma família. Mas não termina ali a história de Maria com Jesus. Lá diz que ela e os irmãos estão em Atos 1, 2, aguardando em Jerusalém a descida do Espírito Santo. E Jesus diz que o Espírito Santo viria glorificar a ele, revelar a ele e nos guiar a toda a verdade. Então, podemos entender que de fato ali Maria compreende agora quem é Jesus. Ela foi guardando essas palavras, mas a partir do Espírito Santo, também os discípulos agora têm mais clareza de quem é Jesus. Eles podem dizer, nós convivemos com Jesus e muitas coisas não entenderam quando Jesus explicava para eles. Mas com a vinda do Espírito Santo, eles agora têm entendimento de quem é Jesus. Nós precisamos não só ter uma palavra lida, ler a Bíblia, mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos revele Jesus por meio da leitura da palavra. A experiência da Maria, a experiência dos discípulos. E no processo do discipulado, neste processo de crescer no meu relacionamento com Jesus, eu tenho pessoas que plantam e regam e vão me encorajando a crescer nesse meu relacionamento com Jesus, no meu relacionamento com Ele por meio da palavra, onde eu vou me encontrando com a pessoa de Jesus. Então a palavra de Deus precisa ser o centro do relacionamento do discipulado e também da mentoria. Porque ela é viva e eficaz e penetra profundamente, diz Hebreus 4, dividindo juntas e medulas e discernindo pensamentos e sentimentos do coração. Que lindo que há poder nesta palavra, que não volta vazia, diz Isaías 55. Que possamos ter intimidade com a palavra e que o discipulado, os relacionamentos de discipulado nos levem a crescer nesta intimidade com a palavra de Deus. Convido você a permanecer conosco em nossos tempo de mentoria. Nossos próximos vídeos vamos falar dos outros 2 elementos essenciais do discipulado: vulnerabilidade e responsabilidade mútua. Da mesma forma, queremos convidá-lo para nossa capacitação online. Elementos essenciais do discipulado. Mais informação em nossas redes sociais. Um grande abraço.